Pais queridos, tudo bem? Como é que está você? Que a nossa oração é sempre para que Deus esteja abençoando a sua vida, a sua casa, a sua família. E nós vamos falar nessa noite sobre uma palavra bem conhecida no livro de Gênesis, no capítulo de número 41, né? Vamos falar um pouquinho a respeito de José, mas nesta introdução eu queria te falar o seguinte. Foi em janeiro de 2019, nós ainda estávamos ali no sítio da igreja e na ocasião uma irmã fez um evento lá e eu lembro que era uma época em que eu estava até de férias com a minha família, mas a gente já tinha organizado tudo lá no sítio para que ela tivesse o evento dela lá para ela fazer, um culto em ação de graças. E nesse culto, como ela sempre faz todos os anos em janeiro lá no sítio da igreja, da nossa igreja, ela me ligou, né, no dia posterior do evento, me ligou falando: Jefferson, foi uma bênção, graças a Deus tudo ocorreu tudo certo e tal. E ela compartilhou comigo uma palavra que Deus liberou para a vida dela e da família dela naquele tempo. Ela falou assim: Jefferson, Deus colocou no nosso coração, e a palavra de Deus foi que nesse ano de 2019 era um ano de reservas, era um ano para nós guardarmos, porque nós não sabemos o que vai vir no ano de 2020. E quando foi esses dias, eu estava conversando aqui com a minha esposa e eu lembrei disso. E eu falei: Kézia, lembra-se que eu comentei com ela? No dia que ela ligou, eu comentei com ela, né, a respeito, e aquela irmã tinha compartilhado conosco essa palavra. E às vezes a gente não pensa no que os acontecimentos, às vezes a gente não olha para os detalhes que Deus está falando conosco, e muitas vezes a gente deixa isso passar. E ao deixar isso passar, irmãos, a gente acaba negligenciando uma ordem que Deus nos dá, né? Porque Deus liberou aquela palavra para ela, para a família dela ali naquele culto, e ela compartilhou comigo. E eu, hoje analisando, eu falei: meu Deus, aquilo que tu liberou em janeiro de 2019, que era para aquele povo estarem se reservando, né? Reservando as suas economias. Ela disse muito bem isso, a época de reservas, reservar economias principalmente, porque a gente não sabe o que virá no ano de 2020. A princípio, ela fez um evento em janeiro desse ano, de novo lá, foi uma bênção, né? Ela sempre compartilha conosco, mas isso gravou no meu coração de maneira que eu falei: como Deus faz, como Deus nos mostra e como Deus vai compartilhando conosco aquilo que Ele irá fazer, e se nós não estivermos com os nossos ouvidos atentos, nós vamos acabar padecendo, porque deixamos de seguir aquilo que o Senhor ordenou. E a palavra de Deus, ela é bem clara sobre essas coisas. A palavra de Deus, ela é bem clara quando ela vai nos colocar na nossa posição de ouvintes, de seguidores, de discípulos. Porque o Senhor, Ele quer a minha vida, a tua vida, como discípulos dele. E como discípulos nós temos que estar prontos a ouvir. Quando Pedro estava naquele barco e o mar começou a ficar bravio, o vento começou a soprar mais forte, o barco começa a balançar, eles olham um para o outro e vão dizer: e aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos afundar, nós vamos a pique, e o mestre está dormindo. E eles vão acordar o mestre, e o mestre acorda e vai olhar para eles: homens de pequena fé, cadê a fé de vocês? É hora de nós colocarmos a nossa fé hoje em ação. É hora de nós colocarmos a nossa fé em ação. E Jesus acorda, manda o mar se acalmar, manda o vento se calar, e a paz retorna para aquele barco, para aquele momento, para aquela ocasião. E é isso que nós devemos fazer. Senhor, estamos passando por momentos de tribulação, de tempestades, de problemas, de vírus, de desemprego, de renda reduzida,
mas o Senhor continua no barco, amém? O Senhor continua sobre a tua vida e sobre a tua casa. Eu queria compartilhar essa palavra contigo, Gênesis capítulo 41, versículos 15 ao 40. É uma história muito conhecida, mas que a gente vai falar sobre essas questões. Diz assim, Gênesis 41, 15. E Faraó disse a José: eu sonhei um sonho, e ninguém há quem o interprete, mas de ti ouvi dizer que, quando ouves um sonho, o interpretas. E respondeu José a Faraó, dizendo: isso não está em mim. Deus dará resposta de paz a Faraó. Então disse Faraó a José: eis que em meu sonho estava eu em pé na praia do rio. Eis que subiam do rio 7 vacas gordas de carne formosa à vista, e pastavam no prado. E eis que outras 7 vacas subiam após estas, muito feias e vista e magra de carne. Não tenha visto outras tais, quanto à fealdade em toda a terra do Egito. E as vacas magras e feias comiam as primeiras 7 vacas gordas, e entravam em suas entranhas, mas não se conhecia que houvesse entrado em suas entranhas, porque o seu aspecto era feio como no princípio. Então acordei. Esse foi o primeiro sonho de Faraó, não é? O segundo sonho ele vai falar: depois vi em meu sonho, eis que o mesmo pé subiam 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas secas, miúdas e queimadas do vento oriental brotavam após elas, e as 7 espigas miúdas devoravam as 7 espigas boas. E eu disse aos magos, mas ninguém houve que me interpretasse. Então disse José a Faraó: o sonho de Faraó é um só. O que Deus há de fazer, notificou o Faraó. As 7 vacas formosas são 7 anos, e 7 espigas formosas também são 7 anos. O sonho é um só. E as 7 vacas magras e feias à vista, que subiam depois delas, são 7 anos, como as 7 espigas miúdas e queimadas do vento oriental serão 7 anos de fome. Esta é a palavra que tenho dito a Faraó: o que Deus há de fazer, mostrou a Faraó. E eis que vem 7 anos, e haverá grande fartura em toda a terra do Egito. E depois deles levantar-se-ão 7 anos de fome, e toda aquela fartura será esquecida na terra do Egito, e a fome consumirá a terra, e não será conhecida a abundância na terra por causa daquela fome que haverá depois, porquanto será gravíssima. 32. E o sonho foi duplicado 2 vezes a Faraó, é porque esta coisa é determinada de Deus, e Deus se apressa a fazê-la. Portanto, Faraó, se proveja agora de um varão inteligente e sábio, e o ponha sobre a terra do Egito. Faça isso, Faraó, e ponha governadores sobre a terra, e tome a 5ª parte da terra do Egito nos 7 anos de fartura, e ajuntem toda a comida destes bons anos que vem, e amontoem trigos debaixo da mão de Faraó, para mantimento nas cidades, e o guardem. Assim será um mantimento para o provimento da terra, para os 7 anos de fome que haverá na terra do Egito, para que a terra não pereça de fome. E esta palavra foi boa aos olhos de Faraó e aos olhos de todos os seus servos. Então disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, e quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. 40. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior que tu. Então a gente vê essa história de José interpretando os sonhos. A gente já vai ver lá atrás que a vida de José, ela é toda baseada nos sonhos que Deus dá para ele, assim como são as nossas vidas. Nossas vidas, elas são todas com um propósito debaixo do céu. Toda a nossa vida ela tem um propósito, porque o Senhor, Ele nos escolheu, e tenho certeza que Ele tem nos capacitado. Se estamos vivendo esse período, se estamos passando por essas situações, tenha certeza, meu irmão, o Senhor te capacitou para passar por essas condições, né? No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo.
O Senhor venceu e nós também venceremos. Ele colocou isso para mim e para você. Então a gente vai ver José preso, mas sendo lembrado lá pelos seus amigos, né? Amigos que ele ajudou, pelo amigo que ele ajudou a interpretar os sonhos, e ele é chamado, Faraó coloca os sonhos para ele, e José fala assim: olha, esse é o caminho. Talvez Deus tenha te mostrado muitas coisas. Talvez Deus tenha falado contigo. Eu me lembro muitas vezes, irmãos, todas as vezes, de alguns acontecimentos na minha vida, na minha casa, em relação a muitas coisas. Deus sempre falou conosco em sonhos, seja comigo, seja com alguém próximo, seja com a minha própria esposa. Deus revela para nós o que vai acontecer, ou melhor, Ele fala assim, ó, presta atenção no que você está fazendo, presta atenção nos acontecimentos. Deus mostra sonhos para nós, em sonhos para nós, para que nós possamos estar alertas. Ore, busque, não caia nessas artimanhas, não divulgue aquilo que não é para ser divulgado. Assim como José, a gente vai falar assim, poxa, se José não falasse os sonhos deles para os seus irmãos, talvez José nunca seria governador lá no Egito. Sabe por quê? Porque os planos de Deus eram até para que os sonhos deles fossem ouvidos, para que a história dele tivesse o findar que teve. Então nós precisamos entender que debaixo dos céus há um propósito. Tudo aquilo que acontece não é em vão. Então a gente vai ver José nessa empreitada, desvendando os sonhos de Faraó, é claro, com a sabedoria que Deus deu a ele, e ele vai ser elevado a um alto cargo. Mas o que eu quero colocar para mim e para você é que Deus deu um sonho para Faraó, sabe? Deus colocou aquele homem ali com uma certa dúvida, uma certa intriga que ninguém conseguia resolver, para que o servo dele fosse exaltado, ou melhor, o servo dele fosse canal de bênção para as nações. Talvez eu e você possamos nos achar pequeninos diante do tamanho de Deus, mas Deus quer usar a minha vida, a tua vida, para sermos canal de bênção para as nações. Quando eu lembrei de janeiro de 2019, que 2019 tinha que ser um ano de reservas, eu olhei para minha esposa e falei assim, talvez nós não fizemos as reservas que nós deveríamos ter feito, mas talvez debaixo de oração, debaixo da graça do Senhor, o Senhor tem nos mantido de pé. Sabe, queridos, talvez a reserva não é somente para a nossa despensa estar cheia. Talvez a nossa reserva não é só para falarmos da parte financeira, da parte vil metal, né? Mas a parte que nós precisamos ter reserva é a parte que nem o ouro, nem a ferrugem pode corroer, é os tesouros nos céus. Nós devemos ter as reservas lá no céu. Qual é a reserva de fé que você tem no momento que você está passando? Qual é a reserva de alegria que você tem para os momentos de tristeza que nós estamos vivendo? Qual é a reserva de sabedoria em Deus para podermos resolver as condições que estamos vivendo, para poder ver amigos nossos morrendo, famílias sendo dissipadas por causa de um vírus ou por qualquer outra situação, porque a gente não consegue lidar com as tribulações do mundo. Mas qual é a reserva de fé que você tem sobre a sua vida, para você saber vencer, para você poder buscar em Deus a melhoria para a tua casa, para a tua família, para que você não seja abalado? A palavra de Deus vai dizer que eu e você, nós temos que ser como os montes de Sião, para que não sejamos abalados, que fiquem em pé, mas permanecem para todo sempre. Muita gente se agarra nas coisas materiais, irmãos. Quem criou o monte Sião foi o próprio Deus. Aí alguém vai dizer assim, não, mas tem uma nação rica lá na Europa, mas tem uma nação rica ali no nosso continente americano, né? Tem nações aí, mas são nações que são guiadas por homens. Está na hora de nós colocarmos a nossa nação guiada por Deus. Eu vinha orando essa semana e conversando aqui com a minha família, compartilhando com uma palavra de 2 Crônicas 7,14, né? Que é uma oração em que Salomão ele vai fazer e Deus vai responder. E uma coisa me intrigou, porque eu coloquei para minha vida e para minha família
o que nós temos que ser diante do Senhor. A palavra de Deus diz que nós somos os sacerdotes da nossa casa, que a igreja, ela começa em casa, que nós devemos fechar a porta do nosso quarto e orar. E 2 Crônicas 7,14, a resposta que Deus vai dar ao rei Salomão é essa aqui, ó. Eu quero ler para não falar nada errado. Diz assim, ó, 7,14, muito conhecido: e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Ei, querido, você é povo de Deus. Ei, meu amigo, minha amiga, você faz parte desse exército. E eu falei com a minha esposa o seguinte, com a minha filha aqui no nosso culto no lar, que a gente faz todos os dias, irmãos, todos os dias, 5 horas da tarde. Se não 5 da tarde em ponto, a gente antecipa por algum compromisso que tem, de trabalho, alguma coisa. Ou se não dá para antecipar e tem algum compromisso de trabalho, alguma coisa às 5 horas, a gente posterga, faz às 6, faz às 7. Mas todos os dias na minha casa tem um culto. Então faça isso na sua casa também, cultue ao Senhor, separa um horário do teu dia. Mas o que eu compartilhava era o seguinte, sabe o que? Nós somos um povo. A palavra de Deus vai dizer que Ele ouvirá dos céus a nossa oração, se meu povo orar. A Bíblia vai dizer que onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu ali estarei. Eu falei para minha família assim, nós somos uma nação. A nossa casa, ela tem 4 paredes, né? Ela é cercada. As fronteiras com a nossa vizinhança, com a rua. A nossa casa é uma nação. E o Senhor precisa olhar para nós e enxergar uma nação santa, enxergar um povo adquirido. Ele vai dizer que feliz a nação cujo Deus é o Senhor. E na sua casa e na minha casa, quem governa é o Senhor. Então está na hora de nós colocarmos ordem na nossa casa. Sabe para quê? Para que o Senhor, Ele ouça dos céus, perdoe os nossos pecados, sara as nossas feridas, sara a nossa terra e os sonhos dele comecem a acontecer sobre nós, irmãos. Nós precisamos ouvir isso, sabe para quê? Para agir como José, mesmo em meio a tribulações, sendo preso, tendo a sua fé questionada, tendo a sua conduta, a sua índole questionada, ele continuou sendo fiel e o Senhor o exaltou. Talvez você fale assim, nossa, mas eu estou passando por tantos problemas difíceis, mas a situação está tão complicada, a nação está passando por problemas. Ei, a tua esperança está em Jesus. A tua esperança está no Senhor. Então, se você tem reservas, continue usando, porque assim como o Senhor proveu naquela viúva, que todos os dias ela pegava o azeite e a farinha para fazer a comida lá para o seu filho, para o profeta, o Senhor vai prover na sua vida. Não importa se você tem muito dinheiro na sua conta bancária, o Senhor, Ele tem provisão diária para você. Assim como Ele foi lá no deserto com o povo de Israel, Ele proviu o maná todos os dias, a codorniza, a coluna de fogo, a nuvem para que eles tivessem a proteção do sol, e assim o Senhor será na minha e na tua vida. Ah, mas eu fui mandado embora. Ah, mas as coisas estão difíceis. Ah, mas reduziram o nosso salário. Ah, mas está tudo fechando. Ei, o Senhor não vai deixar de ser Deus sobre a tua vida, sobre a tua casa. Se segure nessa palavra, querido. Seja como José, forte, fiel ao Senhor em todo o tempo. Está na hora de você fazer reservas aí na sua casa, mas a reserva aqui dentro, ó, reserva de fé, reserva de oração, reserva de alegria, reserva de palavras boas no dia da angústia. É Ele quem vai te livrar, querido, é Ele quem vai fazer a tua vida prosperar. Então se agarre nisso. Deus te abençoe. Ele tem novidade de vida para você. Que nesse momento a sua casa seja um celeiro, como aquele celeiro lá do Egito, onde teve os depósitos de alimentos. Que a tua casa seja um celeiro de oração. Que a sua casa seja um celeiro para você conduzir a tua família, para você continuar louvando e exaltando o nome do Senhor. Então não pare de buscar, não pare de adorar. Está na hora de reservar coisas boas para a tua vida, porque o Senhor já reservou algo muito melhor para nós.
Deus te abençoe, que Ele continue falando ao teu coração e que essa palavra alcance a tua vida, a tua família e que nós possamos em breve estar juntos, louvando e exaltando o nome do Senhor no templo, para a honra e glória dEle. Deus te abençoe, fique em paz. Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por esta palavra, te agradecer por este culto, te agradecer pela tua provisão, Pai. Continue guardando a tua igreja, continue, Senhor querido, nos fazendo ser abastecidos pela fidelidade do Senhor, continue sendo abastecidos pela tua graça e pelo teu amor, Pai. Nos dê condições financeiras, emocionais, espirituais para passarmos por esse tempo, mas que seja um período em que nós vamos sair vencedores. Continue nos guardando, nos dê uma semana abençoada e que nós possamos continuar firmes na fé, em nome de Jesus. Amém?